Sei que o Filhos do Homem começou muito novinho ali, o projeto Filhos do Homem, né? Como que você... O nome, vamos falar do nome. Cara, eu tenho uma apostila minha do terceirão, do segundo ano, acho. Desenhado uma banda, assim, com todos os nomes dos músicos em cima, a figurinha da banda, assim, embaixo escrito Filhos do Homem. Nesse desenho eu tinha acabado de assistir Irmãos Cara de Pau, mano. Lembra desse filme? Blues Brothers. Então eu fiz assim, Deus sentado num trono, um desenho de piada, né? Deus sentado num trono, assim, com óculos escuros, com chapéu, assim, e uma gravata, Deus, e só que só via só a luz, assim, né? E embaixo, nós bem pequenininho, tocando, assim, todo mundo vestido igual ele, né? E esse aqui embaixo, os filhos do homem. Olha, e o cara apontando, seus filhos do homem. Tipo, eles são igual o pai, então são os filhos do homem. Mas eu era guri, cara. A gente ia fazer... Tinha 16, acho. A gente ia fazer um negócio na escola, assim, né? E eu fiz isso aí, Filhos do Homem. Mais tarde, quando a banda começou... logo que a banda começou, eu comecei a ser líder de louvor da igreja, eu tomei um gancho. Deu um ano. Um ano? Um ano, mas foi um gancho clássico, aqueles clássicos, tá? De confessar no púlpito pra igreja. Queria dizer que eu não sou uma boa pessoa e eu queria pedir perdão pra igreja porque eu dei uma bitoca na colega da escola. Tipo, uma parada assim, entendeu? É criança, né, cara? Nada sério, coisa de criança. E, cara, eu lembro que eu tomei um gancho de um ano e eu obedeci, cara. Eu lembro que o pastor me pedia assim, agora eu quero resumo de Romanos. E eu chegava com o resumo de Romanos. Aí ele amassava, chegava... Agora faz de novo. Quando você umas 4, 5 vezes, não aguento mais resumir Romanos. Tá bom, é verdade. 6 resumos de Romanos. Então essa semana você faz Efésios pra mim, né? E, cara, eu aprendi a ler a Bíblia, porque o pastor nem é esse negócio de gancho, cara. Porque todo mundo fala, tomou o gancho, tomou o gancho. Cara, tomou o gancho é de gente que quer controlar os outros e acha que tem direito de punir uma pessoa porque ela peca. Certo? Você vai punir alguém porque ela peca? Quem que você é pra punir alguém que peca? Mas quando eu entendi que não é a respeito do gancho, é a respeito da proteção e do ensino. Cara, se eu tenho um cara que tá lá na frente, ele não é maduro nem pra andar com Deus lá na frente, eu trago ele, eu tiro ele lá da frente e eu vou trabalhar a vida dele. Eu não vou lá, dei um gancho, olha a igreja, eu puni o pecador, nós somos santos também. Tem muita gente que dá gancho nas pessoas assim, né? A igreja soube que o cara pecou, já mete o gancho, por quê? Pra igreja, olha como nós somos santos. E não tá nem aí com a vida do cara. Quando eu entendi que quando um músico erra, você tem que trazer ele pra perto, porque o interessante não é o que as pessoas pensam do teu ministério quando um músico erra. O interessante é como que você vai cuidar da vida do teu irmão que tá ali machucado, se afastando de Deus. Você vai dar um gancho e dizer, não, eu não sou um igual ele. Não, você vai trazer o cara pra perto. Você vai andar com o pecador, mano. Porque você é um deles também. Então o pastor me deu o gancho, eu achei que ficou proibido. Não, ele me trouxe pra perto. Me deu um ano sem tocar. Mas, cara, toda semana eu tinha discipulado, tinha que resumir livro, tinha que tinha que... E eu creio, cara, que ali foi a minha conversão. Ali com 17 para 18 anos. Não tinha Filhos do Homem ainda. Não tinha começado Filhos do Homem. Filhos do Homem eu já tinha 20 e tantos. Mas eu já tinha o nome da banda com os guris e já estava tocando. O pastor me trouxe, foi me cuidando, me cuidando. Quando deu um ano, cara, na verdade deu 7 meses que eu tava que não podia tocar e tinha passado por tudo isso, a gente foi num congresso de igrejas em Campinas. Todo mundo entrou no ônibus, a igreja, todo mundo foi lá em Campinas. Um cara foi apresentar uma música nova dele. E a música era assim, ó. Há uma luz no fim do túnel. E o cara tava lá sem batera e eu tava lá. Tinha um show do Cats Barney um dia depois e um show desse artista da Coinonia ali. E o cara, alguém toca bateria atrás do camarim. Eu falei, eu toco, deixa eu tocar. E eu fui lá tocar com o cara pra ele apresentar a música no congresso. No outro dia tinha show do Cats Barney. Que aí foi onde consolidou também o relacionamento com o Jadão, com o pessoal. Então, cara, nesse gancho, quando eu saí do gancho, o pastor falou, ó, como você ficou todo esse tempo, eu vou deixar você tocar. Eu saí na condicional em 7 meses por bom comportamento, né? E aí ele me deu um versículo, falou, ó, como você não reclamou, não ficou contando história pra todo mundo, normalmente quando a gente tem uma situação, fica, olha o que fizeram comigo, olha que a igreja me abusou, olha o que a igreja fez, você te abusou porque você ficou lá, né? Você achou que abusou porque saiu. Às vezes o marmanjão, porque a igreja me abusou, porque a igreja me abusou. Abusou porque você ficou lá. Não, abusou porque você não teve diálogo para conversar, né? Então tem situações de abuso, eu sofri situações de abuso, sofreu, mas você não pode se apoiar numa situação difícil que você teve para fazer o que você quer e ter direito de tudo, né? E daí isso tem um nome, inclusive, politicamente falando. Mas enfim. E terminou, o pastor falou, como você não reclamou, não ficou chorando, não ficou falando mal de todo mundo, cara, eu vou dar a palavra que Deus me deu. E me deu um versículo que diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Mateus 20, 28, você vai ser tal como filho do homem. E aí caiu o nome, filhos do homem, ficou filhos do homem. Eu lembro que eu levei um artista do meio gospel, eu queria que produzisse o primeiro CD lá em 99, e ele olhou pra mim, filho do homem, esse nome é ridículo, meu rei. Não vou dizer quem era o cara, tá? Meu rei, esse nome é ridículo, você é ridículo, filhos do homem. Ninguém nunca vai escutar um CD, uma banda chamada Filhos do Homem. Eu vou aqui produzir seu CD e vou dar um nome bom pra sua banda, que esse nome é ridículo. E aí ficou Filhos do Homem, e eu mandei o cara embora, falei, quer saber, eu vou fazer sozinho esse negócio aqui. E é isso aí, mano, ficou Filhos do Homem. Olha aí, cara, isso fica uma dica pra você que é pastor, que tá assistindo. Eu conheço, cara, falando sério agora, eu conheço amigos, eu tenho amigos até hoje que eles se feriram com a punição, aspas, da igreja num banco por um motivo imbecil e que nunca mais voltaram pra igreja, pra Jesus, cara, a vida perdida, até hoje, mas eu tô falando assim de coisas que aconteceu há 35 anos atrás, velho. Não, e às vezes, cara, não é nem um motivo ruim, às vezes o cara tinha mesmo que vir, mano, ó, seguinte, com o testemunho que você tá... porque ser músico na igreja, fica à vontade, pode ser. Agora, lá na frente do palco ministrar, cara, de um tempo atrás, um menino falou assim, agora, se eu sou do teu grupo de louvor, eu tenho que ficar prestando conta o jeito que eu namoro, sim. Você pode ser crente e namorar do jeito que você quiser. Agora, tá aqui na frente, onde meus filhos vão ver você tocar, onde você vai ser padrão de vida para as pessoas que estão ali, cara, é uma responsabilidade, né? Como diria o grande profeta Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, entendeu? É isso aí. E assim, mas o que me chama a atenção dessa história do banco, do gancho, é assim, cara, quando o cara faz uma regra, vamos dizer, para você resumir um livro da Bíblia, o cara tá muito mais beneficiando e cuidando de você do que aqueles bancos que a gente conhece a vida inteira, que é assim, cara, você vai ficar no banco aí, pronto, você não serve, você tá de banco. E é aqui que tá o negócio. Essa é a motivação do pastor, né? É aqui que tá. Ou o pastor, ele tá tirando o cara para proteger, guardar e restaurar o testemunho, seja qual for o pecado, você tem que ter a oportunidade de restaurar o testemunho, pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, não interessa. Mas às vezes, cara, eu não quero que as pessoas vejam eu perto de um pecador, então eu vou dar um castigo para ele para mostrar que eu sou bom e ele é ruim. Então como é que você sabe a diferença? Quando o pastor dá um gancho e desaparece da vida do cara, o pastor não tá nem aí com a vida, ele só quer a moral dele diante das pessoas. Agora, quando o pastor... ele traz o cara e diz, não é um gancho, cara, eu vou cuidar de você. E traz o cara pra vida. Cara, teve tanto músico que chegou lá, eu falei, cara, não interessa, tu vai tocar ou não vai tocar. Não tem interesse nenhum de você tocar, eu quero saber como tá a sua vida. Tem cara que é amargurado comigo até hoje, porque a motivação dele tá na igreja era tocar. Eu não pus tocar e hoje estão aí. Ai, fui humilhado na instituição evangélica, né? Cara, ele não foi posto tocar, não era porque não gostava, porque não queria, eu queria repreender. Ele não foi posto tocar, mano, porque tinha um acordo. Para estar na igreja é assim que funciona e eu quero cuidar da sua vida, eu não quero o seu talento. Eu não quero mais um músico, eu não quero mais... Até porque tinha músico, você chutava uma pedra, saía músico em Pato Branco. Tinha músico de nós o tempo inteiro. Mas é interessante, cara, não quero a tua música tocando na igreja, não quero usar o teu talento. Eu quero cuidar da sua vida, da sua família, e aí não precisa nem tocar na igreja. Eu não vejo problema nenhum um cara ser músico profissional e não tocar no culto, não tocar na igreja. O importante é que a vida da família esteja cuidada. Porque a igreja não é a respeito da música. Deus não precisa de música. Jesus não morreu por música, por músico, por instrumento. Jesus morreu pelas vidas. Então, se precisa tirar a música da igreja, tira, mano. Vamos cuidar das vidas, né? Exato. Isso é o repreender. Exatamente. É total. E assim, quando tava nascendo ali o Filhos do Homem, as canções que você gravou com o Filhos do Homem, elas já tinham sido... Você já tinha escrito essas canções ou ainda não? Isso nasceu... vamos fazer uma banda mesmo? Então agora vamos começar a compor aqui pra banda. Como é que foi isso? Cara, eu não vou saber precisar cada música onde foi. Teve música que eu fiz sozinho, música que eu fiz com o Fábio, com o Adri, com o Rauli. As mais legais foi a banda junto tocando e a letra vindo na cabeça. Mas aí eu venho fazendo música desde que eu tenho 16 anos, né? As 2 primeiras músicas minhas eram românticas para minha namorada e para serenata. Deu certo, porque a gente tá casado até hoje, né? Então já serviu. 7 anos de busca, 7 de namoro e 23 de casado. Então Deus essas músicas funcionaram, foram abençoadas, né? Alguém fala, mas nem fala Jesus nessa música. Pois eu fiz essa música pra ela e Jesus estava junto. Jesus me ajudou a fazer. Falou, não, faz pra ela mesmo, filhão, que é boba. Né? E
E aí a gente foi compondo. Algumas trouxemos de trás lá, outras compusemos novas. Tem uma coisa que a Nívia Soares fala que na época se tornou importante pra mim. Quando é que você compõe? Cara, eu componho pra gravar quando eu tenho uma palavra pra lançar. Eu não componho a música, nunca compus uma música que eu queria, né? Tanto que as músicas do Filhos do Homem, ela não tinha assim um negócio técnico nos primeiros CDs, cara. É pra louvor, é pra tocar evangelismo. Cara, sempre teve música 2, 3 de louvor, 2, 3 pra igreja, 2, 3 de evangelismo, porque a gente compunha pela palavra que tinha pra lançar e não pela estratégia do mercado. Então tem uma palavra, compõe, e foi sempre assim, né? Eu cheguei a ficar 5 anos, 6 sem compor uma canção, porque eu não tinha uma palavra pra lançar. Na verdade, essa parada do mercado não era tão latente nessa época. Era uma coisa... Me corrija se eu estiver errado. Depois se tornou uma coisa... o mercado, vamos fazer para vender... né? Entrou as grandes empresas. Mas nessa época era uma coisa mais mesmo assim... Cara, eu tô vivendo isso aqui... E Deus vai me dar uma palavra para isso aqui, eu vou lançar essa palavra aqui. E, cara, a gente compunha chorando na beira do lago, em Pato Branco. A gente compunha porque tava falando com Deus, cara. Tinha música que nunca saiu, a gente não tava nem aí se ia sair ou não, cara. A gente compunha, chorava. Tanto tem música do Filhos do Homem maravilhosa que ficou num CD lá e nem apareceu. Cara, a gente fazia as músicas pra Deus. Assim, ó, primeiro fazia pra Deus. Depois fazia uns pros outros e pra gente mesmo. E depois algumas delas saíam pras pessoas. Mas, cara, tem música que eu canto tem música que eu canto chorando hoje, que eu nunca gravei, nem sei se vou gravar. Porque a minha música mais bonita, a que eu mais amo, que eu canto até hoje, nunca foi lançada. Porque eu acho que é pra Deus. Minha filha conhece, meus amigos conhecem, o pessoal que fez mentoria comigo conhece, o pessoal da escola conhece, mas nunca lançou, cara. Porque ela fala tão profundo pra mim que é pra Deus, que eu tenho a impressão, às vezes, que se eu pôr pro mundo inteiro, pra todo mundo escutar aquela música, vai virar talvez vire um sucesso ou não. Mas não é pra todo mundo, cara.